Salve pessoal, que é o João. Estamos aqui em mais uma gravação dessa atividade da SP Escola de Teatro, parceria Programa Kairos e Biblioteca. E hoje a gente vai fazer uma gravação extra aí para vocês. A gente achou muito pertinente trabalhar com esse assunto de hoje. E eu vou falar para vocês o porquê e qual é o assunto, né? Então, como vocês sabem, a gente está gravando uma série de vídeos tentando trabalhar com o livro da Djamila, que chama O que é Lugar de Fala. E em conversas que eu tive com o Wellington e com o resto dos estudantes que estão na atividade de contrapartida, a gente chegou na ideia de gravar esse falando sobre uma autora que chama Gayatri Spivak. Por quê? Porque a Spivak tem um livrinho muito interessante chamado Pode o Subalterno Falar. Acho que vocês já devem ter ouvido em algum momento, em alguma discussão, em alguma conversa aí, essa referência, né? E é uma referência fundamental, uma das referências fundamentais para a Djamila pensar essa noção de lugar de fala. Então, a ideia desse vídeo é tentar explicar um pouco do que se trata esse livro, como esse livro é estruturado, quais são as discussões, né? Porque é um livrinho meio difícil, mas muito interessante, vale muito a pena dar uma olhada e que traz discussões fundamentais aí para a gente. Né? Então, vou dar um panorama de quem que é a Spivak, né? A Spivak é uma teórica pós-colonial indiana, que nasceu em Calcutá em 1942, pouco tempo antes que a Índia conseguisse a independência do Império Britânico. Atualmente ela é professora na Universidade de Columbia, Nova York, Estados Unidos. E esse livrinho que eu fiz a referência, que é o Pode Subalterno Falar, foi publicado em 1985, numa revista que tinha como título, a princípio, Especulação sobre o Suicídio das Viúvas. Né? Então, a primeira publicação já não foi com esse nome, depois ele foi reformulado para se tornar esse livrinho que a gente tem acesso hoje. Um pouco diferente da maioria do grupo que ela pertence, que é o grupo de estudos subalternos. Aí o Wellington vai explicar um pouco melhor para a gente o que seria isso, a Ana também. Ela não vai privilegiar o discurso colonial como objeto de análise, né? O interesse dela é mostrar as heterogeneidades das culturas no pós-colonialismo. Então, mostrar a dinâmica dessas culturas pós o fim formal do colonialismo. E aí pensando em evidenciar especificamente o sujeito feminino, que no caso dela é a mulher indiana. Por que ela decide fazer isso dentro desses estudos subalternos? Né? Ela vai dizer que, de certa forma, dentro desse grupo há uma negligência para pensar gênero. Né? Então, mesmo os grupos que discutem discursos contra-hegemônicos, estudos culturais contra-hegemônicos, existe de certa forma, uma não relevância tão grande do recorte de gênero aí. Então, resumidamente, é isso que a Spivak vai tentar trazer, esse panorama geralzão. E aí agora eu vou passar para o Wellington, e aí a gente vai entrando com mais detalhes no conteúdo do livro. Boa tarde a todas. Agradecer já de imediato a Ana, né, Ana Clara, que vai aí contribuir com a gente nesse debate. Vou falar um pouquinho sobre a ideia dos estudos subalternos, como o João colocou, e depois a Ana vai também me ajudar a pensar essa questão dos estudos subalternos, da subalternidade, e como isso se dá dentro dos textos da Spivak. Só para contextualizar um pouco, pensando na questão histórica, como o João bem colocou, esse texto da Spivak se dá dentro de um contexto pós-colonial, né? Quando a Índia deixa de ser colônia dos Estados Unidos, da Inglaterra,
nesse período, vários países do mundo estão passando por um processo de cisão com as suas antigas colônias e estão se tornando países independentes. E dentro desse contexto, e surge uma área que a gente chama de estudos pós-coloniais, e que dentro da Índia, tipo, alguns nomes vão constituir o campo dos chamados estudos subalternos. A Spivak, então, está dentro desse campo, né, dos estudiosos dos estudos subalternos, e que entende subalterno não como a população indiana que aceita a colonização pacificamente, que são subservientes ao colonialismo. Na verdade, ela vai, então, constituir esse conceito de subalterno, juntamente com outros autores, para pensar um discurso contra-hegemônico, tipo, um discurso que denuncie os processos da colonização. Acho que para melhor exemplificar isso e tal, a gente precisa entender o que é subalterno. Então eu vou passar um pouco para a Ana, para ela falar um pouco sobre essa questão da subalternidade e como a Spivak elabora esse conceito de subalternidade, né? Uhum. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Clara, eu sou estagiária do Kairos, obrigada pelo espaço aqui hoje. Então, eu vou ler aqui a definição que a Spivak faz de subalterno no livro dela, logo no começo. Que é aquele pertencente, é o sujeito pertencente às camadas mais baixas da sociedade, constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no extrato social dominante. Então, a gente estava discutindo antes sobre as impressões que esse termo pode passar inicialmente, e a gente percebe que, de acordo com a definição dela, subalterno é a maioria do planeta, né? Então, ela reflete sobre esse sujeito do terceiro mundo, que não consegue estabelecer suas narrativas próprias e só consegue existir enquanto objeto de compreensão do primeiro mundo e não consegue existir por conta própria. Então, o sujeito é obliterado, ele é apagado em sua própria narrativa e em seu próprio itinerário. E ela fala também quanto à mulher subalterna, que sofre uma dupla obliteração, né? Um duplo apagamento. Também ela é objeto da historiografia colonial, né? E ela sofre uma dupla violência epistêmica, a de gênero, né? E enquanto subalterna, mulher colonizada. Aí, aproveitando o gancho da Ana, e aí trazendo aí então para essa primeira parte do livro, que é justamente essa discussão que a Spivak vai fazer com esses intelectuais franceses, e aí pensando nos nomes, seriam o Deleuze e o Foucault especificamente, né? Ela faz uma crítica a esses autores, dizendo que muitas vezes eles têm como pano de fundo o que ela chama de Ocidente como sujeito, né? E o que seria esse Ocidente como sujeito, então? Ele se daria por meio da compreensão desses filósofos da realidade uma certa transposição de imaginar que o sujeito subalterno teve as mesmas experiências que um sujeito desse mundo chamado ocidental, né? Então, como a gente sabe, né, como foi apresentado anteriormente, o Deleuze e o Foucault são autores que estão produzindo dentro da França, são autores que estão dentro dessa corrente que chama pós-estruturalismo francês, e na relação da pesquisa com outro subalterno, eles sempre deixam passar essa questão do Ocidente. Então, sempre seria uma análise partindo do Ocidente para entender o subalterno. E aí a Spivak vai fazer essa crítica a esse tipo de percepção, mostrando como eles não percebem que nesse processo existe uma violência epistêmica, que seria a episteme enquanto a forma de acessar o conhecimento, né, a produção do conhecimento, então seria uma violência nessa forma de produção do conhecimento. E seria uma forma de não entender essa geografia dessa relação de poder, né? Então, essa relação entre Ocidente, subalternos, a gente pode pensar entre centro, periferia, então, essas relações que são relações geopolíticas.
E qual que é especificamente, então, a crítica que a Spivak vai fazer? Ela vai falar que esses franceses, eles não veem diferença entre as noções de poder, desejo e interesse, né? Então, para o Deleuze e para o Foucault, existe uma relação contínua entre poder, desejo e interesse, no qual desejo e interesse se dariam como se fossem as mesmas coisas. E aí, o intelectual, ou seja, o sujeito que faz a pesquisa do outro, o objetivo dele é revelar o outro. Então, seria conhecer o outro. E o outro pode falar por si mesmo nessa concepção. A Spivak vai falar que a parada é muito mais complexa, né? Que tem uma treta grande aí. De que... Por que não é assim quando a gente está pensando o subalterno aqui que ela traz, que é a indiana? Por que não é possível, então, construir uma resistência no nome do subalterno, né? Por que não é possível falar pelo subalterno? Ela vai dizer que isso seria reproduzir o próprio silêncio, que seria reproduzir a própria condição de silenciamento que o subalterno tá colocado. E aí, quando esses autores franceses vão falar que o papel do intelectual é revelar, é conhecer o outro, eles negam um elemento que é muito fundamental, né, nessas relações de poder político, que é a noção de ideologia, que é o papel da ideologia, né? Então, quando eles falam que interesse e desejo é a mesma coisa, eles estão desconsiderando totalmente a noção de ideologia. Por quê, né? Aí, nessa concepção, interesse seria sempre coletivo, sistemático e impessoal, ao passo que o desejo é sempre individualizante. Então, não existe uma relação contínua. Por exemplo, o que você tem interesse enquanto grupo, enquanto coletividade, não necessariamente condiz com o seu direito, com o seu desejo, que é individualizante. E isso gera um conflito. Esse conflito vem por conta dessa ideologia que a gente é submetido. Exemplo, às vezes a gente deseja coisas que são contrárias, a gente tem interesse por coisas que são contrárias ao nosso próprio desejo, que vão nos prejudicar. Porque a gente é constituído enquanto sujeitos por meio dessa ideologia. Então a gente o tempo inteiro é influenciado por diversas ideologias, né? Como a gente vai trabalhar um pouco mais no livro da Djamila, por exemplo, como a branquitude também é uma ideologia, como a gente é constituído por essa ideia da branquitude, então, e uma série de outras ideologias que a gente pode trazer aqui, né? Essa separação, então, de desejo e interesse, que são distintas, mas coexistem, elas tocam diretamente um assunto que aqui é fundamental para a gente discutir, que é a ideia de representação. A Spivak vai falar que a representação ela tem duas dimensões. Uma dimensão que é política, que tem a ver com de falar por, seria uma espécie de delegação, uma espécie de procuração, e uma outra dimensão que a gente pode dizer que é artística ou filosófica, que seria a de reapresentar, a de encenar. Aí ela traz até uma metáfora de um retrato, de uma imagem. Então, para esses autores franceses, essa dupla dimensão da representação não existiria. Ela não existe. E aí os intelectuais seriam sujeitos transparentes, representando, falando por, né, tornando o subalterno visível. Então esse é um ponto que a Spivak faz uma crítica muito grande, inclusive a Djamila, depois no livro dela, também vai fazer uma crítica, e que é um ponto que eu vou passar a bola para a Ana, ela vai tentar falar um pouquinho a respeito disso. Eu acho que talvez falar um elemento aqui, que eu deixei de destacar só para pontuar e já passo para você, que esse processo de falar, ele é um processo dialógico, né? Então ele pressupõe um falante e um ouvinte, sempre. E a Spivak ela traz uma reflexão que é a seguinte, né? O subalterno não pode falar. Se por acaso ele vier a falar, ele não pode ser ouvido. Então, esse processo que é dialógico, que pressupõe um falante e um ouvinte, não se concretiza na fala do subalterno, porque ela é sempre mediada por alguém que reivindica algo por ele. E aí a gente começa a ver como esse processo é muito problemático, né? Quando alguém diz, eu falo por, estou falando em nome de. E daí a gente tem todo esse debate sobre essas duas distinções de representação. Aí eu vou passar então a bola aqui para a Ana, fazer uns apontamentos. Uhum.
Acho que o que eu gostaria de acrescentar, mas não sei o quanto isso corre o risco de ser repetitivo, é tipo falar um pouco mais sobre essa coisa da ideologia, né? Porque ela retoma essas duas perspectivas. A ideologia, acho que retomando, que é um termo do Marx, né? Que é parte do pressuposto de que existe, para manutenção das coisas, as classes dominantes, os sujeitos dominantes, constrói uma narrativa que possa manter a estrutura. Então, aquilo é meio que é uma falsa verdade em que as pessoas acreditam e que, se ela for derrubada, ela tem por trás daquilo uma verdade a ser revelada. E o interesse entraria aí, eu acho, né? Não sei se o João concorda, se o Wellington concorda, mas, tipo, que o interesse seria o interesse de classe, né? Então, não é condizente necessariamente com o desejo de maneira espontânea. Tipo, não é um processo só subjetivo. E ela contrapõe isso com o Foucault, né? Que fala que o que existe não é que discorda que existe uma verdade a ser revelada, o que existem são verdades em disputas, e que qualquer verdade construída vai ser tão construída e, sei lá, tão falsa, talvez, quanto a anterior, mas que isso ignora a história, o imperialismo, né, e a divisão internacional do trabalho, e o fato de que nem todo mundo na história teve a possibilidade de se falar por si, de construir suas próprias narrativas, e hoje o que circula também não sobre os grupos, não é o que eles constroem sobre si mesmos, né? E acho que por isso também, eu não sei se eu retomei muito, mas é nisso que eu penso nessa pergunta do porquê que existe essa impossibilidade de ter uma conversa. Eu acho que só para a gente tipo pensar um pouco nisso que a Ana e o João trazem, né? E a questão da espiva, que é com relação à construção da narrativa, e acho que um fator importante que os dois colocam é essa constituição do outro, né? Então, assim, a partir da ideia de como é que a gente vai instaurar um sistema tipo que crie um subalterno, que categorizem quem são essas pessoas que vão ser subalternas, a gente tem aí uma estrutura que ela precisa constituir um outro, e a constituição desse outro é a afirmação do que é esse colonizador. Então, na verdade, ele tipo cria uma figura para antagonizar, e a partir da antagonização daquela figura ele se constitui enquanto tipo o ser dominante, né? Então, se a gente pensa no que a Spivak vai falar, é dentro do contexto tipo indiano, onde a Inglaterra decide tipo trazendo o conceito de representação aí, onde teóricos ingleses tipo e os povos colonizadores decidem tipo falar por os indianos e decidem quais são as questões indianas que eles consideram tipo ruins para a própria população indiana, sem considerar o que os indianos acham disso. Então, é quando os ingleses resolvem decidir o que é melhor e o que é pior para os indianos, sem necessariamente incluí-los na discussão. A Spivak vai falar um pouco disso, e aí ela vai fazer um recorte ainda mais profundo, que é a questão da mulher indiana, que aí vai sofrer essa obliteração que a Ana já falou, né? Que é uma obliteração dupla, pelo fato da cultura indiana antes da interferência inglesa já trazer tipo um certo menosprezo por essa mulher dentro da sociedade, isso se reforça com a construção inglesa de dominação, de poder, e também já com uma ideia que a própria Spivak não usa, mas é uma ideia atual que a gente tem, que é a ideia patriarcal. Então, dentro do modelo inglês, a gente vai ter aí uma dupla opressão para essa mulher indiana, e quem vai decidir o que é melhor para ela são homens tipo da elite indiana, juntamente com homens tipo da elite inglesa, e que constituem um fator de dominação, né? Então acho que pensar um pouco nesse outro, nessa dominação e tal, a gente pode queria perguntar para o João e para a Ana, que leram o livro mais a fundo, se a Spivak traz algum exemplo empírico de como essa violência e esse processo de dominação se dá e tal. Queria que vocês falassem um pouco disso, se em algum momento no livro ela trata de exemplos empíricos dessa violência colonizadora, né?
Bem, então vou puxar aqui um ponto, então, aproveitando que você falou, que é a Spivak vai trazer justamente isso, assim, o peso que o colonialismo e a dominação de gênero têm sobre essas mulheres indianas, né? E aí é esse apontamento que a Ana também trouxe, que a mulher indiana é duplamente apagada por essa lei hindu que foi aí modificada pelo Império Britânico e pela violência epistêmica. E aí ela vai trazer especificamente para pensar nisso um ritual sati, que é um ritual de autoimolação da mulher indiana na pira funerária do marido, né? Então, como seria esse ritual? Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, que eu acho que é um elemento importante também para entender o livro dela e o debate que ela está trazendo. É um ritual que acontece após a morte, o falecimento do marido, no qual a mulher se sacrifica viva na fogueira em cima dessa pira funerária do marido. Então, é um ritual que existe disputas, né, de interpretação. E aí a Spivak coloca que são duas principais, né? Só antes de entrar nisso, é interessante colocar que a Spivak não está discutindo se esse ritual é moralmente aceitável, tipo, essa prática é moralmente aceitável. Ela coloca com muita veemência no texto que não, que isso não é aceitável, seguramente não é. Mas a questão que ela está querendo pensar aqui, aí, pensando nessa possibilidade do subalterno falar, ou da subalterna falar, é que a explicação para esse ritual, para essa prática chamada sati, tinha duas explicações, a gente pode entender ela em duas chaves. A primeira era uma explicação que vinha de uma elite colonial, que era uma elite nacional indiana, no qual explicava isso por meio da coragem dessas mulheres, da valorização da honra, elas se matavam porque de fato queriam, né? E existe uma outra explicação que é do Império Britânico, no qual se resume numa frase muito curiosa, mas muito elucidativa também, que é a seguinte, que seriam homens brancos salvando mulheres de cor de homens de cor. Então, o que essa frase colonial está querendo dizer, né? Que seriam os homens brancos britânicos, o colonialismo, né? Aí representado nessa figura, salvando as mulheres indianas dos homens indianos. E isso aí envolve uma série de questões, de debates, né? No qual, em nenhum momento, tem a explicação das mulheres, né? Não digo das mulheres que participaram do ritual, porque obviamente elas não viram, mas das mulheres em geral que são adeptas a esse ritual, não tem a voz dela. Em nenhum momento elas explicam qual que é o entendimento delas. E aí, curiosamente, a resistência em oposição a essa ação vinha do próprio Império Britânico, né? Vinha do próprio colonialismo, no qual reivindicava, nós estamos fazendo justiça, né? O colonialismo reivindicava uma justiça feita pelos ingleses. Que justiça que é essa, ao mesmo tempo que existe uma dominação colonial, né? E aí, nesse sentido, só para fechar minha fala, a Spivak traz um caso que é muito emblemático, muito curioso, que é o suicídio de uma menina de 17 anos, né, ainda nesse período de dominação colonial, no qual essa menina se suicida no período menstrual para demonstrar que o suicídio dela não estava relacionado a uma gravidez ilícita, a um relacionamento que não era permitido, né? E isso foi um enigma muito grande durante muito tempo, até que descobriram que ela fazia parte de uma luta armada contra o imperialismo britânico pela emancipação, pela independência da Índia, né? E a Spivak traz esse exemplo para pensar esse gesto de deslocamento, de como a subalterna nesse contexto indiano só foi escutada após a sua própria morte, né? Então, só para vocês verem como a discussão de que pode falar, não pode falar, quem vai falar por quem, é muito mais complexa. E aí eu vou passar a bola para a Ana, se quiser fazer alguns apontamentos aí a respeito desse final. Nível de exemplo também tem uma coisa que ela fala sobre linguagem, porque para poder
falar sobre essa interpretação inglesa, né? Sobre esse ritual da mulher que se joga na pira do marido falecido, né? E para entender um pouco, acho que até onde vai essa coisa de ser inundado por outra epistemologia, é que ela se dá ao trabalho de pegar vários termos e traduzir e retraduzir e tipo mostrar como que a tradução inglesa foi errada, sabe? E mostrar que na verdade eles não entenderam o que estava acontecendo porque não conseguiram entender o significado da palavra e que traduzir é pegar essa palavra e reinserir na narrativa europeia, sabe? E fazer com que ela circule como única, talvez. Inclusive, isso tendo como consequência leis na colônia, né, que era a Índia. Mas ela retraduz o termo sati, né, como boa esposa, que era uma coisa que divergia da interpretação inglesa do ritual. Que essa coisa de até a linguagem carrega em si uma epistemologia, uma leitura de mundo, né? E isso mostra um pouco o trabalho que tem por se fazer de criar espaços onde os subalternos possam falar, tipo, o desafio disso. Acho que isso que a Ana traz um pouco da linguagem, né? Tipo, um apontamento que o João faz numa resenha que ele faz do texto e que é o lance, que acho que é a Grada Quilomba, né, João? Você me corrige se eu estiver errado, que é o lance de quando o texto vai ser traduzido para o português e usa-se a palavra subalterno, né? A gente pensar, por exemplo, nessa constituição, tipo, de um poder e de uma narrativa que ela parte de uma ideia universalizante do homem como sendo tipo o centro principal, né? E um livro que fala basicamente de uma discussão de mulheres, de uma problemática que envolve mulheres indianas que têm suas vidas tocadas decididas por homens, né? Tipo, quando esse livro é traduzido, ele é traduzido como o subalterno, desconsiderando mais uma vez tipo a questão de gênero, né? Essa renegação, tipo, esse certo descaso que existia dentro da discussão dos estudos subalternos quando a gente se refere à discussão de gênero também, como o João colocou lá no começo, que é uma coisa que a Spivak traz, que é tentar inserir dentro das discussões da subalternidade, do pós-colonial, a importância de se discutir o papel da mulher, né? Então, essa tradução, tipo, ela toda carregada de sentido para dar, de novo, a narrativa de quem detém o poder e de quem, tipo, marca a força dentro de uma retórica, né? Acho que isso é interessante pensar, mesmo que talvez a gente tenha aí essa tradução e o livro sendo colocado dentro de uma discussão mais progressista e tal, ainda assim a gente acaba, em alguns momentos, cedendo a essas pressões do colonialismo, da colonização, que traz uma lógica aí de o homem como universal e pensa-se homem universal, um homem branco, de ascendência europeia, né? Então, pessoal, por isso é hoje. Fica mais um vídeo aí para a gente discutir e pensar assuntos de importância contemporânea. Eu queria finalizar agradecendo a participação da Ana, do Wellington aí, a contribuição de todo mundo para o debate. E mandar um beijo e abraço para vocês. Se cuidem. Tchau, gente. Obrigado, Ana. Tipo, valeu aí pela troca. Vamos fazendo mais conversas como essa, porque é interessante, é super gostoso poder pensar, ter interlocutor, né? A gente lê as coisas para tentar trocar com outras pessoas e essa troca hoje foi bem legal. A gente, obrigada eu. Foi bem legal mesmo.